Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de Caso Criminal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o caso do Adam Walsh. Obrigada pela sugestão, seja lá quem for que sugeriu, eu sinto muito, mas eu perdi o seu print, eu perdi a imagem que mostrava a sua mensagem, então eu não sei quem foi que pediu, mas eu sei que foi alguém. Então muito obrigada pela sugestão. Como sempre, antes de começar, eu gostaria de dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesses vídeos de caso criminal. Eu faço esses vídeos por motivos educacionais, para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre sequestro, morte e desmembramento de criança. Então, se você tem algum problema ouvindo falar de crianças perdidas, sequestro de criança, história de criança, por favor, tome cuidado, ok? Vamos com calma. É um vídeo curto, o de hoje, milagre, porque ultimamente eu só tenho contado histórias gigantes. Então, vamos com calma. Adam John Walsh nasceu no dia 14 de novembro de 1974 em Hollywood, nos Estados Unidos, filho de John e Revay Walsh, um menino muito alegre, muito brincalhão, ele gostava de fazer caretas, ele era bem tímido com os estranhos, mas com a família e com os amiguinhos ele era simplesmente um comediante, um arteiro, e ele também adorava praticar esportes, ele era cheio de energia, e ele vivia correndo, pulando, fazendo brincadeiras, ele era esse tipo de criança. No dia 27 de julho de 1981, Adam tinha 6 aninhos, quando foi com a mãe a uma loja chamada Sears, em Hollywood. A Revay parou por um momento para comprar um abajur e deixou o Adam em um stand de joguinhos, onde haviam vários outros meninos e eles estavam jogando um jogo chamado Atari 2600, aparentemente, eu não sei, não tenho certeza, mas eu vi em alguns lugares que estava escrito exatamente o tipo de jogo que eles estavam jogando. Quando a mãe do Adam voltou para pegar ele, tanto o Adam quanto os outros meninos tinham desaparecido, não estavam mais lá. Ela perguntou aos seguranças o que tinha acontecido e ele disse que os meninos estavam brigando na frente do videogame e estava causando muito barulho, tava fazendo muito problema na loja. Então ele mandou todos irem pro estacionamento. Ele perguntou pros meninos se os pais estavam com eles e os meninos disseram que não. E o Adam não disse nada, então ele mandou todos pro estacionamento. Mas, de acordo com a mãe, o Adam provavelmente tava com vergonha de dizer que a mãe dele tava dentro da loja e simplesmente foi com os outros meninos para não precisar conversar com segurança, porque ele era muito tímido com estranhos, ele não gostava de falar com estranhos. Ele foi deixado então no estacionamento e provavelmente ficou nervoso e com medo, mas ele simplesmente desapareceu. O Adam nunca mais foi visto vivo. A Revay telefonou para a polícia e depois para o marido aos prantos, dizendo que não conseguia encontrar o Adam. Ela também ficou muito frustrada porque a polícia aparentemente demorou mais de meia hora para chegar na loja e o Adam já podia estar em qualquer lugar, né? Depois de meia hora. Os policiais chegaram, as investigações começaram, mas como eu disse, o menino não estava em lugar nenhum, não havia nenhuma pista. E tudo foi tão rápido, foi questão assim dela ir olhar as lâmpadas, voltar, ele não estava mais lá e a confusão começou. Foi tudo também tão pacífico, ninguém ouviu gritos de uma criança, ninguém ouviu uma criança chamando pela mãe, nem dizendo que tinha um estranho correndo atrás dela, nem nada disso. E por causa disso, os policiais acabaram suspeitando que a pessoa que levou o Adam poderia ser um conhecido. Alguém que ele conhecia, alguém que ele confiava. E que simplesmente falou, Adam, nossa, você tá perdido? Vem aqui, eu vou te levar pra casa. E levou ele pra casa, sabe? Então, as suspeitas caíram sobre o pai do Adam, o John. Mas depois de uma semana de investigação, ficou bem claro que ele não tinha nada a ver com isso. Mas é normal fazerem isso, pessoal. É normal a polícia olhar pra todas as pessoas da família e ver se alguém teria levado o menino. Foi então que eles decidiram fazer um apelo pela televisão, pedindo pra qualquer pessoa que tivesse visto o menino ou que estivesse passando pela loja naquele dia, que tivesse visto qualquer criança, ligar pra polícia, falar que viu a criança, como que era essa criança, e se viu alguma coisa estranha na rua, né, ali pela área da loja. Mas então, no dia 10 de agosto de 1981, 2 semanas após o desaparecimento, 2 pescadores encontraram a cabeça de uma criança em um canal. Eles chamaram a polícia e sim, era a cabeça do Adam. Os mergulhadores procuraram pelo canal, por toda a água, para ver se havia mais partes do corpo do menino, mas não. Até hoje, o resto do corpo do Adam nunca foi encontrado. A polícia investigou a fundo
toda a família do Adam, todos os conhecidos, até os pais dos amiguinhos, dos colegas de classe dele, mas ninguém parecia se encaixar naquela história. Realmente parecia que foi uma pessoa que ele não conhecia, o que era muito estranho. Mas aí, um dia, eles esbarraram em um homem chamado Otis Toole. Otis era um criminoso, um pedófilo conhecido na Flórida, principalmente pela sua ligação com outro assassino em série chamado Henry Lee Lucas, e juntos os dois cometeram mais de 100 assassinatos. Em 1982, um ano após o desaparecimento do Adam, o Otis foi preso por um incêndio criminoso e sentenciado a 20 anos de prisão. Foi aí que ele resolveu começar a confessar. Ele falou sobre o seu parceiro, o Henry, e sobre os assassinatos que os dois cometeram juntos, e pouco tempo depois ele resolveu confessar ter matado um menino pequeno. Ele não sabia o nome desse menino, não se lembrava, mas confessou tê-lo raptado no estacionamento de uma loja Sears, em Hollywood. Ele prometeu brinquedos e doces ao menino se ele entrasse no carro e levou para sua casa em Jacksonville, na Flórida. Quando percebeu que estava indo para longe da mãe, o Adam começou a chorar, começou a entrar em pânico e o Otis bateu nele até que ele ficasse inconsciente. Depois, levou o menino até uma estrada de terra onde o estuprou e o estrangulou. Ele decapitou o menino com um facão e colocou as partes no porta-malas. E aí ele voltou para casa, onde queimou o corpo, mas se esqueceu da cabeça. Ele esqueceu da cabeça. Ele ficou com aquela cabeça no carro durante dias, até que se lembrou dela e jogou na água, jogou no canal. O facão e o carro dele, um Cadillac, foram pegos como evidência desse crime e foi encontrado sangue no tapete do carro. Mas ainda não sabiam se era sangue do Adam ou não, mas aí todas as evidências foram perdidas. Como? Também não sei, mas todas essas evidências e provas ficaram desorganizadas e acabaram se perdendo. Além disso, o Otis já estava preso por todos aqueles outros homicídios, mas uma sentença não faria diferença na história dele, ali na cadeia, ele ficaria na cadeia para sempre de qualquer jeito, mas é claro que os pais do Adam queriam que alguém fosse punido pela morte do menino, queriam encerrar logo, né, esse caso. O Otis chegou a escrever uma carta aos pais do Adam, contando em detalhes tudo que ele fez com o menino e pedindo dinheiro em troca do resto do corpo, mas é claro que os pais não deram dinheiro nenhum para ele. Em 1984, Otis voltou atrás e disse que não era verdade, que ele nunca tinha feito nada com o Adam e que ele só se aproveitou da mídia desse caso e retirou a sua confissão. Só que isso só tornou tudo mais complicado para a polícia, porque eles já tinham quase certeza de que tinha sim sido o Otis, mas aí ele retirou a sua confissão e todas as evidências tinham sido perdidas. Então, como que eles iam encerrar esse caso? Bom, Otis Toole faleceu por conta de uma cirrose em setembro de 1996, aos 49 anos de idade. E foi uma sobrinha dele que disse que no seu leito de morte ele confessou ter assassinado Adam Walsh. Ele disse que era verdade, sim. Em 97, 16 anos depois do desaparecimento e assassinato do Adam, esse caso foi revisado e essa confissão do Otis foi considerada verídica. Então o caso foi encerrado. Além disso, um par de chinelos encontrados no quintal da mãe do Otis Toole, enterradas, foi mostrado aos pais do Adam e eles concluíram que eram os chinelos que ele usava naquele dia na loja. E antes disso, essa evidência nunca tinha sido mostrada para os pais. Eu não sei há quanto tempo a polícia tinha essa evidência, esses chinelinhos de criança encontrados no quintal da mãe do Otis, mas nunca tinham mostrado para os pais do Adam. E isso deixou o John muito bravo, muito irritado, porque poderia ter resolvido essa história há muito mais tempo. Foi só no dia 16 de dezembro de 2008 que o caso foi finalmente encerrado. Otis Toole foi considerado culpado pelo sequestro e assassinato do Adam Walsh. Um filme chamado Adam
foi feito em homenagem ao menino, e John Walsh se tornou apresentador de TV no programa America's Most Wanted, um show que eu já citei várias vezes aqui porque ajuda muito com casos de desaparecimento, casos de pessoas não identificadas e, às vezes, casos de assassinato mesmo, mistérios de pessoas que foram mortas, mas não se sabe por quem. É um programa de TV muito útil nos Estados Unidos, traz ao público essas histórias de casos não solucionados e ajuda muito a polícia. Mas é isso, pessoal. Esse é o caso de hoje. Esse é o caso do Adam Walsh. Ficou bem curtinho. E eu espero que vocês não se importem. Porque é isso. Essas são as informações. Isso foi o que aconteceu com ele. Se vocês gostariam que eu falasse apenas dos assassinos, desses 2 assassinos que eu mencionei nessa história, coloquem nos comentários. Muito obrigada por assistir até aqui. Muito obrigada se você deixou o seu like. Muito obrigada se você deixou o seu comentário. E muito obrigada se você se inscreveu no meu canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!